Olá, preciosos! Como vocês estão? Espero que muito bem. Espero que esteja tudo ótimo com você e sua família. Hoje eu vim aqui para compartilhar um pouquinho, uma leitura bíblica e comentar, meus pensamentos sobre esse texto que alguns dias atrás, já faz alguns dias que Deus tem falado comigo, trabalhado no meu coração, com esse texto e eu resolvi gravar para compartilhar com vocês. Se encontra em 2 Reis, no capítulo 4. O título diz: A ressurreição do filho da Sunamita. A partir do versículo 8, vai dizer assim: Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher... Eu vou pausadamente falar a cada parte que eu quero comentar, tá bom? Então eu vou lendo e comentando, lendo e comentando. E vou enfatizar a palavra que eu estava tentando falar. Vou enfatizar algumas palavras que eu quero destacar nesse texto, tá bom? Vou começar de novo. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica... Então, a mulher era rica. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é esse detalhe, esse adjetivo que a Bíblia faz questão de colocar, que a mulher era rica. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Nem tudo o dinheiro pode comprar. Ele pode dar conforto, ele pode facilitar algumas coisas, mas ele não é a garantia de nada. Até porque, mesmo quando o dinheiro pode comprar alguma coisa, ou até mesmo facilitar, se Deus não quer, se Deus não decidir não permitir aquilo na sua vida, não adianta. O dinheiro que for que você investir não vai dar certo. Então, o dinheiro, muitas das vezes, ele não vale nada. Em seguida vai dizer, essa mulher rica insistiu. Eu coloquei aqui, que eu pesquisei no Google, no dicionário Google, o significado de insistiu. Na verdade, insistiu é o mesmo que martelou, perseverou, persistiu, repetiu, teimou. Insistiu é do verbo de insistir. Insistir é o quê? Dar excesso de atenção a certo assunto, a determinada situação, solicitar muitas vezes. Então, a gente muitas das vezes precisa insistir. Muitas das vezes não. A gente precisa sempre insistir naquilo que a gente quer. A gente precisa insistir nas promessas de Deus na nossa vida. A gente precisa ter o foco de... A palavra é... Eu até coloquei em letra maiúscula aqui, que um dos sinônimos de insistir é persistir. Devemos ter a persistência das coisas que Deus quer para nós. Devemos persistir no caminho que Deus já trilhou para nós, já escreveu para nós. Então, essa mulher sunamita, ela possivelmente teve que insistir, porque de primeira que ela... porque ela teve que insistir do quê? Nem continuei a leitura. Ela insistiu que Eliseu tomasse uma refeição em sua casa. Eu parei para pensar, por que ela insistiu? Será que o profeta Eliseu estava com vergonha? Ou ele não queria incomodar? Ou ele estava com pressa? Eu não sei o motivo que fez ela ter que insistir, porque a Bíblia diz que essa mulher insistiu. Se ela insistiu, significa que ele não aceitou de primeira o convite dela para ele tomar uma refeição, fazer uma refeição na casa dela. Outro ponto que eu achei muito interessante dessa história é que a mulher insistiu, a mulher convidou. Mais pra frente vai falar outras coisas que esta mulher fez. Ela tinha um esposo, mas ela que tomou a decisão de convidar esse profeta, homem de Deus, para ser amigo deles. Então, em seguida, a Bíblia vai dizer, depois disso o quê? Que o profeta aceitou, esse convite de fazer uma refeição na casa dela.
Sempre que passava por ali, Eliseu parava para uma refeição. Olha que interessante, ele demorou a aceitar, porque ela teve que insistir para ele aceitar, certo? Mas depois que ele aceitou, pronto. Se tornaram amigos. Toda vez que ele passava por perto da casa daquela mulher, ele parava para fazer uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: olha só, essa mulher rica disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa e uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Olha só, quando a gente encontra alguém que é tão cheio de Deus, que é um santo de Deus, a gente quer por perto o tempo todo. Então ela diz pro marido: a gente precisa desta amizade por perto. Eu não sei qual motivo exatamente, eu não sei se tinha algo específico, se ela tinha alguma situação que deixava ela talvez triste, perturbada na vida dela, e quando esse homem de Deus vinha ficar com eles, tinha paz, ou se era apenas porque ela gostava da companhia, né, de ouvir talvez, muitas, por exemplo, eu tenho amigas e amigos que sempre falam assim: Lloyd, como eu amo conversar com a sua mãe, nossa, como eu gostava de conversar, porque agora minha mãe tá morando em Minas. E aí tem muita gente que fala assim pra mim: como eu amava conversar com a sua mãe, ou quando eu vejo sua mãe, como eu amo conversar com ela, porque ela conta tantas histórias, experiências que ela já viveu com Deus, ela dá tantos conselhos assim que ela já, né, enfrentou na vida, e coisas que ela enfrentou na vida, então ela aconselha. E as pessoas que são temente a Deus tem essa característica de serem agradáveis. Então as pessoas gostam de conversar, gostam de estar por perto. E com certeza Eliseu era essa pessoa que contava as experiências que Deus fazia através dele, as experiências de cura, né? Enfim, com certeza ela gostava de ouvir. E ela provavelmente era como eu, que gostava muito de falar, de conversar. Então ela falava assim: ó, ele demora muito aqui porque eu fico querendo conversar, querendo ouvir as histórias. Então vamos fazer um quartinho para ele aqui na parte de cima de casa. E ela fala isso pro marido. Eu acho muito interessante, fico imaginando. E aí ela dá as características do que precisava ter no quartinho dele. Daí um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto. Então o versículo já fala que ele já estava pro quarto. Significa que o marido aceitou, porque com certeza a união deles era de conexão. Então assim, eles tinham esse relacionamento que um, né, conversava e o outro concordava, no sentido de: não, eu também acho isso. Então eles tinham esse diálogo. Ela não decidiu fazer sozinha, ela conversou com o esposo concordou. E Eliseu aceitou. Então um dia ele sobe e vai para o quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. Todo esse trabalho, pensou nos detalhes do que precisava ter no quarto dele, no caso do profeta Eliseu, mas tinha o servo dele, Geazi. E aí ele fala: você pensou com tanto carinho os detalhes, as características, o que precisava ter no nosso quartinho. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ele deve ter pensado: você tem alguma causa, você tem alguma coisa, né, que precisa ser resolvida na justiça, vamos falar assim. E ela fala assim: estou bem entre a minha própria gente. Tô bem, não precisa se preocupar. Eu tenho dinheiro, não me falta nada. Estou satisfeita. Ela deve ter pensado isso, deve ter falado isso. E aí no versículo 14 vai dizer assim: mais tarde ele deixou ela ir, mas ficou matutando: não é possível, eu preciso retribuir todo esse carinho, todo esse aconchego, toda essa... qual que é a palavra? Toda essa atenção, né? Essa dedicação que ela tá tendo com a gente. Eu preciso retribuir. O que a gente pode fazer? Ele conversando com o servo Geazi. E aí, ele respondeu. Geazi, o servo, falou: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Gente, essa mulher falou que estava bem satisfeita.
Eu já ouvi uma frase, eu não lembro, acho que foi, não lembro quem, eu não vou falar quem foi porque eu não lembro. Mas eu ouvi numa pregação assim, que casa sem filhos tem paz, mas casa com filhos tem alegria. E, e Jesus fala, não, tá faltando barulho nessa casa, tá faltando uma baguncinha nessa casa. Ela não tem filhos, o marido já é idoso. E então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Eu já ouvi uma pregação uma vez que falava assim, né? A pessoa falava, ela não queria filhos, ela já estava bem, estava conformada, estava, né? Enfim. Mas esse versículo, pelo menos nessa versão NVI que eu estou lendo, não diz que ela não queria filhos. Ela não respondeu, não quero filhos, não me profetiza isso, eu não quero. Na minha versão, na versão que eu estou lendo, diz assim, não, meu senhor, não iludas a tua serva. Eu imagino que, principalmente naquela época, né, porque ainda hoje existem algumas situações, mas não é tanto que, até porque tem mulheres que decidem não ter filhos. Mas naquela época era considerado algo trágico, né? Uma família não ter filhos, uma mulher não ter filhos, porque a geração do marido estaria fadada à extinção, né? E eu não sei o motivo que levou eles não terem filhos até o momento. Eu não sei se era por saúde, eu não sei se eles já tinham casado velhos. Eu não sei se... Não sei o que foi, a Bíblia não relata. Mas o fato é que ela diz, não me iludas. Talvez ela já tivesse tentado muitas vezes com o esposo ter filhos e já tinha, querendo ou não, se conformado. E aí, Eliseu lhe disse... Não, mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E não diz o que Eliseu respondeu para ela. Só diz que Eliseu profetizou. Ela diz para não iludir ela, mas conforme ele disse, aconteceu. No ano seguinte, por volta daquela mesma época, a mulher deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo. Aí aqui tá o principal, assim, nessa passagem, na verdade. Começa o principal que Deus tem trabalhado, assim, no meu coração. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Gente, se uma mãe, quando está com um filho, com dor, com febre, passando, né, mal... Eu tenho um filho de um ano e alguns dias. Graças a Deus, ele nunca ficou doente assim, terrivelmente, mas uma febre que ele teve já foi assim, tão doído pra mim ficar com ele no colo, querendo ter tirar aquela febre por em mim, que a mãe tem isso, de quando o filho tá doente, desejar que o filho fique bem e ela fica doente porque não quer ver o filho doente. Agora imagina essa mãe segurando essa criança com dor na cabeça e de repente ele morre no colo dela. Eu não consigo nem imaginar essa dor, só quem já passou, né, consegue imaginar, porque sentir mesmo cada dor é uma dor, cada pessoa, cada situação é uma situação. Mas eu não consigo nem imaginar essa dor. E aí a Bíblia vai dizer que ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, então ela pegou o filho morto, colocou na cama do profeta, não colocou no quarto do menino, não colocou na cama dela, colocou na cama do profeta, saiu e fechou a porta. Então ela fechou para ninguém ver que o menino estava lá. Ela chamou o marido e disse, preciso de... Ela chamou o marido, você imagina o quê? Que ela ia chamar o marido para contar a história, né? Não. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ela disse, volto logo, já volto, não vou demorar. Olha a fé dessa mulher que não ia precisar de muito tempo. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado?
Gente, é incrível. Ela respondeu: não se preocupe. Não se preocupe. Gente, que força, que ousadia dessa mulher. Vou tentar correr aqui porque já deu 15 minutos de vídeo. Pode ser que eu divida em duas partes, mas é que é tremenda essa passagem, tremenda essa passagem. Ela falou: não se preocupe para o marido após um filho morrer em seus braços. Que mulher é essa? Que fé? O que foi tanto que ela ouviu, que ela aprendeu com Eliseu, ao ponto da fé dela ser tão firme de falar para o esposo: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela se está tudo bem com você. Pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? E aí, ele pergunta tudo isso para a sunamita. E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Para o marido, ela fala: não se preocupe. Mas para Geazi, ela já fala: tá tudo bem. É como se ela já estivesse se aproximando do profeta, falando: não. Lá atrás não tava pedindo para nem se preocupar, mas agora eu já estou declarando: está tudo bem. Porque o profeta vai ser usado por Deus. O profeta não tinha poder nenhum, mas através do profeta o milagre dela ia acontecer. Ela já estava declarando: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ao homem de Deus Eliseu, no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi lhe disse: deixa em paz. Não. Geazi veio para afastá-la. Desculpa. Ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada. Gente, ela acaba de falar para Geazi que tá tudo bem. De repente, ela se joga nos pés de Eliseu, começa a chorar. Não, olha, eu já imagino que ela tava chorando, mas a Bíblia não fala que ela tava chorando. A Bíblia só fala que ela se abraçou aos seus pés. Eu não sei como que ela estava, se ela só abraçou para orar em silêncio, não sei no que aconteceu. Só sei que Geazi ia afastá-la e Eliseu percebe que ela está muito angustiada. Talvez ela estava quieta, não estava chorando, mas ainda assim Geazi percebeu. E aí ele fala que ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu. Além de não revelar, escondeu. Tipo, ele fala: Deus não me revelou e ainda escondeu. Tipo, não consigo nem adivinhar o que ela tem. A razão da sua angústia. E disse a mulher, de repente a mulher fala assim para ele: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, essa parte também é muito legal. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Gente, a mulher encontra... O marido diz que não se preocupe. Ela encontra Geazi, fala: está tudo bem. Quando Eliseu manda Geazi voltar para ir ao encontro do menino, ele fala: não fale com ninguém, não responda, não se preocupe, não fala tá tudo bem, não fala nada, porque provavelmente ele não ia conseguir ficar calado. Oh, meu Deus, provavelmente ele não ia ter a fé que essa mulher teve, e nem sabedoria. Incrível como Deus trabalha diferente com cada pessoa, né? Deus sabe o limite de cada pessoa. Eu falo muito, eu falo: Senhor, me ensina a falar na hora certa. Me ensina a falar a quantidade certa. Ó, meu vídeo já deu 19 minutos. Eu falo demais. Talvez eu seria esse servo de Geazi. Deus ia mandar: fica quieto, nem fala oi pra ninguém. Porque na hora que você abrir a boca e falar oi, você já vai chorar, já vai querer contar toda a história. Então precisamos aprender a obedecer. Porque tem gente que não tem limites. Eu não tenho limites pra falar, gente. E ele fala pra não responder. Me perdi aqui. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo meu senhor. De repente a sunamita fala assim para Eliseu: eu juro por Deus que se tu não fores, eu nem saio daqui. Acho que na cabeça dela ela pensa assim: desculpa, eu até respeito seu servo Geazi.
respeito, sei que os seus objetos são santos como você, mas eu quero que você vá. Tipo, olha a ousadia dessa mulher. Não, você profetizou que eu teria um filho lá na minha casa, você vai até a minha casa. Quem mandou você fazer isso comigo? Eu não pedi, agora você vai dar conta perante Deus. Ela deve ter falado isso. Então ele foi com ela, ele falou, nossa, não vou nem discutir, então bora lá, vamos lá resolver essa situação, vamos ver o que tá acontecendo. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Tremendo. Tremendo, tremendo. Aos poucos, o contato ia fazendo o menino voltar à vida. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para, aos poucos, sermos influência na vida de quem está morto espiritualmente. Aos poucos, uma palavra amiga. Deus não desistiu de você. Deus ainda tem a solução. Não desista dessa pessoa que está morta espiritualmente, que Deus tem promessa, porque é aos poucos que o coração dela vai se aquecer. Seja um discípulo de Jesus verdadeiramente, tenha paciência com amor. Não insista, porque não é por força nem por violência. É aos poucos que o Espírito Santo vai convencer essa pessoa e vai aquecer o coração dela, para ela ressuscitar e viver todos os planos que Deus tem para a vida dela. Não desista. Continue sendo essa ponte de Deus até essa pessoa, para ela ressuscitar. Aos poucos o coração dela vai se aquecer. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se novamente. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho. Então entrou, prostrou-se aos seus pés. Ela prostrou-se no início para desabafar, talvez, em forma de desespero, de consolo, e agora ela se debruça em agradecimento, em gratidão, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. E a história termina aqui. Ela possivelmente não era de falar muito, né, assim, nesses momentos. Aliás, nesse momento sério que ela viveu, possivelmente ela não foi de falar muito, porque a Bíblia não relata os detalhes, né? Mas ela se humilhou para Deus através do profeta se debruçando aos pés. Talvez era uma forma de símbolo, não sei. Mas ela se debruça a agradecer também. Quantas vezes a gente pede, ao receber a gente vive como se tivesse conseguido sozinho, como se o mérito fosse nosso. Quantas vezes a gente ora, ou pede oração, outra coisa, muitas das vezes a gente pede oração pra alguém, nossa, ora por mim, eu tô passando por isso, por aquilo, porque ora por mim, não tenho força pra orar, ora por mim, a pessoa ora, você recebe sua bênção e você não tem coragem de falar um obrigado. A primeira oportunidade que você tem, você sai falando mal dessa pessoa. Ela orou por você, mas você não consegue ser grato por ela ter intercedido a Deus por você. Não que ela tá esperando esse retorno, porque quem ora de coração em favor das outras pessoas, ora por crer no poder de Deus, e não porque a outra pessoa merece ou deixa de merecer, porque nenhum de nós merecemos a graça e os milagres de Deus na nossa vida. Mas precisamos aprender a ser mais gratos. Amém? Mas, para finalizar esse vídeo, eu só queria frisar um texto. Esse texto fala muito ao meu coração essa semana, como eu disse, do está tudo bem. Quantas vezes a gente não consegue desabafar com a pessoa certa, que é Deus, ou com os homens de Deus? A gente sai desabafando com qualquer pessoa. A gente não consegue ter a fé de que já deu tudo certo porque Deus está conosco. Que possamos aprender com essa mulher que, em meio à dor, ao desespero, acho que é o ápice da dificuldade que um ser humano pode enfrentar, que é a perda
de um ente querido, claro, como eu disse, são situações e situações, dores e dores. Toda dor é dor, todo sofrimento é sofrimento específico para cada pessoa. Minha dor não é igual à sua e nem a sua é igual à minha. Mas acredito que a perda de um ente querido, principalmente filho, é uma das maiores dores que um ser humano pode enfrentar. E ela conseguiu falar, não se preocupe, está tudo bem. E às vezes por menos, entre aspas, eu e você sai cantando aos céus e ventos todos os nossos problemas, sendo que uma pequena oração sincera poderia resolver nossos problemas. Então que você fique com essa palavra, declare hoje que está tudo bem na sua vida. Problemas a gente sempre vai ter, infelizmente ou felizmente, mas está tudo bem. Está tudo bem por quê? Porque o Senhor está conosco. Porque Deus prometeu estar conosco até o fim e a consumação dos séculos. Ele deixou nosso amigo Espírito Santo para nos consolar, nos direcionar, nos orientar. Então está tudo bem. Declare hoje na sua vida.